Temas de relevância socioambiental. Como trabalhar essa temática, nesse momento tão delicado de crise climática, tantas questões impactantes, e conseguir sair da superfície e endereçar outros olhares para isso. Bom, para quem acompanha aqui o canal, ou também está chegando agora, esse é um espaço em que eu falo bastante do universo da escrita criativa e desse diálogo das narrativas ficcionais com esses temas que eu chamo muito de consciência ecológica. É um olhar que é especialmente voltado para como a gente pode levar essa temática, trazer essa temática para mais perto do dia a dia. Então, como mesmo quem tem informações que estão distantes, por exemplo, de um campo de ciências biológicas, eu acompanhei muito isso. A minha irmã tem uma formação nessa área, e nessa época eu frequentava muitos dos eventos que eram abertos, essas semanas de estudos, algumas palestras, workshops, entre outras formações. Mas eu mesma sou da área de humanas, mais voltada inicialmente para a comunicação, para esses projetos artísticos, depois para a educação. E muito do meu referencial vem de estudos que não são tão necessariamente acadêmicos. E eu tenho aqui alguns dos livros que me ajudaram a compor um pouco desse repertório e que eu sinto que podem ser muito interessantes para as pessoas que querem tanto se aprofundar em conhecer um pouco mais sobre as transformações que são possíveis no nosso dia a dia, no meio urbano, em diferentes contextos e diante de tudo que a gente está vivenciando agora, quanto para quem pretende escrever e trazer um pouco mais desse olhar para as histórias de consciência ecológica. Eu tô aqui com um dos primeiros livros, na verdade, que é uma grande referência para mim desse tema. A Escola Sustentável é um livro que está bem voltado para educadores ou quem tem filhos pequenos, porque ele tem uma proposta de trazer várias atividades que podem ser realizadas nesses espaços. E você vê que ele tem muitas ilustrações, os capítulos estão divididos por temas e os temas são trabalhados. Então, além das propostas de atividades, tem algumas historinhas, referências de mitos e contextos. Então, ele é muito bom para quem está chegando nesse tema e ainda conhece muito pouco. E as atividades são práticas que podem ser realizadas em casa, independente de se com crianças ou não, e algumas podem ser propostas para públicos mais velhos também. Esse espaço de permacultura, o ecocentro, ele é um espaço rural, existe área ao ar livre, mas tem muitas práticas que podem ser realizadas em espaços menores, em quintais, em ateliês, em vasos, em outros espaços. Isso que é legal, porque a permacultura, ela pode acontecer em ambientes urbanos também, tem até algumas formações voltadas para isso. E aí, quando a gente começa a se aprofundar e a entender, que essa ideia da gente trabalhar o cultivo, o plantio, a relação com os alimentos, com a colheita, de estar mais próxima das dinâmicas da natureza, trabalhar variedades, reconhecer espécies, a permacultura, ela tem todas essas pétalas aqui, que são propostas da gente olhar para diferentes camadas, Então, saúde, alimentação, educação, comunidade, muitas esferas do que é observado por esse prisma. Esse é um livro que está em inglês, ele é de um dos fundadores da permacultura, o David Horan, e eu vou confessar para vocês que eu não li ele 100% e em ordem e afins. São estudos que foram acontecendo em momentos, de acordo com atividades ou com referenciais mais específicos, porque aí a gente já começa a entrar em livros que têm um conteúdo mais denso. E esses livros de referência, eles são livros de estudo, eles não são livros necessariamente para a gente pegar e, eu parei na página 18, então vamos continuar a leitura. É interessante para quem quer se aprofundar nessa área e ter outros referenciais. Existem outros, eu até não tô com todos eles aqui, mas eu tenho mais alguns para esse campo da permacultura. Vale muito a pena olhar para isso, como para outras metodologias também. Um dos mais recentes é esse aqui. E quando eu digo recentes, porque aqueles ali foram meio que do início dos anos 2010, e esse aqui eu adquiri em 2019, quando o autor, o Daniel Val, esteve no Brasil e fez até um workshop que ele apresentou muitas das bases do livro,
Ele tem essa tradução aqui que tem o compilado dos textos deles com vários gráficos, né, e outros objetos visuais. É um livro também de estudo. Ele teve até uma proposta de estudos que aconteceu virtualmente durante um período da pandemia, que foi quando eu consegui, né, ler. Você vê que tem várias marcações que eu ainda deixei, mas eu tenho umas fichas anotadas desse livro. A ideia das culturas regenerativas, né, desse design regenerativo, é expandir a nossa visão de sustentabilidade para começar a pensar um mundo que olhe mais, né, e pense mais como natureza e de forma integrada, e comece a devolver, né, restaurar, regenerar um pouco do que já foi prejudicado em todo esse nosso, né, excesso, essa ideia constante de crescimento, enfim. Então, a proposta é que, para que a gente possa sequer pensar nessa ideia de não vamos usar tudo, vamos deixar para as próximas gerações, muito precisa ser, né, retornado, mas que tem muita metodologia, a gente tem tecnologia para conseguir pensar mais como natureza e produzir a partir de outros prismas, né? Eu sempre lembro bastante da ideia de biomimética, assim, de como a gente pode pensar, sejam, né, trajes, ideias para o vestuário, para alimentação, que venham a partir de itens que normalmente a gente não pensa, né? Às vezes até a refrigeração de ambientes, enfim, tem tecnologias que outras espécies utilizam que otimizam muito mais os recursos e têm resultados às vezes mais eficientes, mas que por questões de logística da nossa sociedade acabam não sendo implementados, né? É super importante que a gente comece a trabalhar a partir de prismas que saiam um pouco dessa lógica de respostas fáceis ou questões muito pontuais e fragmentadas. Porque essa coisa de, por exemplo, então a resposta está na reciclagem ou no biocombustível. Isso pode ser uma resposta para uma questão específica em algum contexto específico, mas quando a gente está falando de consciência ecológica, é algo que envolve, né, toda uma gama de fatores. A gente está falando de algo sistêmico. A falta de floresta em um lugar muda a chuva de outra região. Isso tem a ver com a forma como eu me alimento, com a forma como eu me visto. É claro que fica pesado você jogar para o indivíduo pensar de maneira, né, solitária, de certa forma, em soluções para todas as coisas ao longo do seu dia a dia e ter que ficar olhando para tudo, lendo todos os rótulos, pensando em todas as coisas, gastando mais para todos os itens. Mas, além de isso, em alguns casos, ser mais simples do que parece, porque a gente se acostuma com cada coisa absurda, né? Tipo, pegar trânsito para ir para academia, andar de esteira, né? Ou achar que aqueles garfinhos de plástico que quebram na primeira encostadinha são mais práticos e mais limpos do que lavar um talher, enfim. Que tem certas coisas que a gente só não criou o hábito, mas tem outras que tem muitas outras opções que só estão fora, né, da nossa vista. Essa questão, por exemplo, do aproveitamento de alimentos, de como tingir tecidos, sei lá, tem muita coisa que é super encantadora, divertida, nos reconecta com práticas, nem sempre é tão trabalhosa e pode ser uma economia, inclusive. Outra leitura que eu tenho aqui é esse aqui, que na verdade também acabei recentemente, nos últimos anos, porque eu também tinha lido trechos espaçados. Os textos, eles são independentes, apesar deles terem uma sequência. E assim, o Capra é um autor que tem obras difíceis de interpretar, desse olhar da física, e ele dá aula, ou dava pelo menos, né, na Escola Schumacher, que sempre foi uma grande referência, tem um núcleo aqui no Brasil, né? Agora eles estão num outro processo lá no exterior, mas tinha muitos cursos online, várias formações de referência voltadas para essa questão de pensar de uma forma sistêmica e, na verdade, holística, né? Se incluir, olhar para uma questão de espiritualidade como energia em comunhão com a natureza, mesclando com a ciência, né? Porque esse que é o ponto, a gente conseguir trazer um equilíbrio de sair de ter um olhar que é só material e vai resolver, né, só o que é uma coisa que eu consigo encostar, pegar, olhar, e lembrar que existem sentimentos que nem sempre eu tô vendo, né, a água enfim, nem sempre que
que existe uma interferência da Lua, que tem uma série de fatores que estão acontecendo que, né, são invisíveis, que estão abaixo do solo, que existe uma ressonância, mas que existe ciência, né? Que o que está sendo produzido é uma questão de estudo, que eu analiso a região, o pH, o vento, o sol, enfim, todos os fatores, e eu observo isso. Então, a gente precisa expandir o nosso olhar, né? Se começar a reparar, eu não reparava nisso sempre antes, mas o sol, ele bate de formas diferentes ao longo do ano, né? Ele muda de ângulo. Tem plantas que nascem em determinados meses, flores, né? Desculpa. E se a gente começa a reparar nesses padrões, facilita muito o nosso processo, porque nós estamos, então, pensando junto com a natureza, pensando como natureza, ao invés de tentando regular isso. Ah, mas eu quero que seja mais rápido, mas eu quero que seja assim, mas eu vou fazer... Isso sempre vai comprometer o processo, seja na qualidade final, seja no resultado que isso vai trazer, né, nas contrapartidas de outro lado, e que agora a gente tá vivenciando, né? Eu tô aqui falando com vocês suando num calor que eu nem sei de 30 e quantos que tá, num período que, mesmo sendo calor na cidade grande, não é esse tipo de clima que a gente tem, e aproveitando que tá com luz do sol e sem barulho, porque ontem choveu granizo, e foi uma das chuvas mais leves que a gente teve nos últimos dias, não para de vir alerta. Mas esse é um livro que tem textos de vários autores, então ele é bem mais suave de ler e dá pra gente espaçar bastante. Eles comentam práticas que aconteceram de fato em escolas, em comunidades, em como foram introduzidas, né? Lugares que tinham, por exemplo, algum terreno abandonado que virou uma horta, que virou atividade escolar, que ocupa adolescentes que estavam ociosos, que envolve idosos da comunidade. É um negócio muito interessante que recomendo a leitura, mas não é só aqui que a gente vai encontrar esse tipo de exemplo, né? Tem vários relatos assim, e para quem quer ter formações e experiências nessa área, é importante que a gente componha teoria e prática em diferentes frentes, né? Existem vídeos, existem referências em palestras, existem documentários muito legais, tem até um festival voltado para esse tipo de filme, né? Principalmente de documentário. Tem muitos mutirões que acontecem, que são escolas, né, em que a gente aprende sobre algumas práticas de plantio, de construção, de usar tintas para parede feitas de maneira natural. Então tem muita coisa interessante também de cozinha. Eu não tô com ele aqui, mas no digital eu tenho um dos livros, que é uma publicação feita, né, dos núcleos dos cursos do Gaia Education, que é uma referência que trabalha com as ODS, né, da ONU, e ele tem livros de cada um dos módulos, né, mais voltado para o campo da economia, do social, da ecologia, da visão de mundo, e é um curso que ele expande bastante, assim, ele tem um referencial bem bacana. Tá bem no meu radar, assim, de fazer alguns aprofundamentos com eles, mas mesmo o curso introdutório que eles têm lá, acredito que ainda esteja no ar, que é o Panorama, ele já agrega muito. Quando eu fui acompanhar esse conteúdo, eu já tinha feito muitas outras formações que utilizam os referenciais que eles trazem, só que ali eles trazem exemplos, então eles têm vídeos que mostram as pessoas, né, nas comunidades, tanto rurais quanto urbanas. Eles têm referências de grupos, de práticas, de como você mapear coisas, então vale muito a pena dar uma conferida neste tipo de formação, que vai nos ajudar a enxergar as coisas por prismas diferentes e a nos encantar com a relação disso, ao invés de ficar só em dados e fatos que são essenciais para as pessoas que trabalham nessa área, que pesquisam, que estão acompanhando, mas que às vezes para o nosso dia a dia acabam sendo informações de difícil acesso e que nos deixam mais distantes. E aqui tem esse livro, A Revolução das Plantas, é o primeiro de uma coleção que está muito bonita, essa publicação. E esse autor, o Stefano Mancuso, ele é botânico e ele comenta muito das experiências e das pesquisas dele, mas esses livros estão numa linguagem narrativa.
Então, ao contrário de quase todos os outros que eu mostrei aqui, esse é um livro que mais parece a gente lendo mesmo relatos de uma história, uma coisa meio crônica, tem senso de humor, traz umas referências de cultura pop. Então, aí sim é mais uma leitura que a gente vai acompanhando capítulo por capítulo, mas é muito interessante o referencial que ele traz. E dessa editora que é o Bu, também tem outras publicações, como A Trama da Vida, que é de outro autor, e que faz um referencial bem parecido, só que ao invés de com o universo das plantas, com o universo dos fungos, que é menos explorado ainda, mas que tem muito potencial. Tem uma série de coisas sendo exploradas agora a nível de construção, né? Assim, de base de móveis, de fibra para tecido. Então é muito interessante a gente ver as possibilidades que existem e que são quase assim uma coisa absurda da gente pensar, mas são concretas e científicas, né? Então, esse é um referencial bem breve, na verdade, de alguns dos títulos que estão aqui comigo. E é importante reforçar para quem vai escrever que quando a gente vai desenvolver, né, num universo narrativo, é importante trazer os temas inseridos na história e evitar fazer aqueles momentos de despejo de informação onde de repente eu tenho um personagem dialogando com outro e aí eu pego um trecho de informação de algum desses livros e coloco ali 2 parágrafos e aí, pronto, eu falei uma coisa ambiental na minha história, desconexa de absolutamente todo o resto da narrativa e de uma forma super não orgânica que nem parece uma conversa. Vamos buscar trazer, de fato, né, essa relação com o tema e criar um aprofundamento. E agora eu vou falar uma coisa para quem é mais leitor, né, e que gosta muito desse tipo de livro. Eu também gosto desses livros de pesquisa, eu tenho outros, eu tenho versões digitais, eu peguei algumas coisas, né, em biblioteca, trocas e afins, assisto várias palestras e por um tempo, basicamente, a minha composição de estante era basicamente desse tipo de livro. E agora, olhando em retrospecto, eu fico pensando que, assim, foi um mergulho necessário, mas eu evitaria se eu tivesse pensado nisso antes. Porque são livros que são de estudo. Então, quando a gente pega uma coisa dessas, é difícil, que nem eu falei assim, então eu vou continuar lendo, e aí eu pego mais algumas páginas quando eu já tô, né, perto de deitar e encerrar meu dia, porque eles têm muito conteúdo, são coisas que às vezes a gente tem que parar para anotar, que eu vou voltar e ver, que eles às vezes pedem pra gente ler também num ritmo desacelerado, sem ficar o tempo todo querendo continuar no dia seguinte, né, ou tendo essa cobrança de que eu preciso acabar ele no mesmo mês, se eu não tiver que devolver, sei lá. E quando eu tô nesse clima de estudo, o que tá acionado é o meu lado de cérebro, que é voltado para um raciocínio lógico e objetivo, que normalmente as pessoas operam nesse prisma a maior parte do dia, para os seus trabalhos, para estudos acadêmicos, para algumas outras referências de resoluções burocráticas do dia a dia. E quando a gente vai para outras leituras, que aí esse daqui se enquadra um pouco nesse universo, é um momento de voltar para um lugar de encantamento, de imaginação, de ter esse diálogo vendo a experiência do outro a partir de um prisma, né, de subjetividade, que pode abrir um pouco o campo para uma dinâmica de empatia, mas que tem mais a ver com outra questão que é a teoria da mente, mas eu conto em outro vídeo. Então é importante que a gente tenha um certo equilíbrio, né, uma certa harmonia entre esses 2 campos e evitar, por mais que seja convidativo, que é importante, que a gente vai fortalecer também esses livros e essas produções e esses autores e autoras, ficar só na metodologia e no estudo, né, assim como tem os documentários, porque é importante que a gente também vá um pouco para esse campo do sonho, do imaginário. Então hoje eu não trouxe referências nesse sentido, né, de ficção, mas é por isso também que eu faço esse trabalho de puxar as obras que do imaginário, desse espaço, né, de invenção e do lúdico, né, desse outro caminho, também nos conectam com temas como esse, porque a gente precisa ter esse balanço entre os 2 lados. E tem poucas obras ainda, então é importante que a gente fortaleça que existam mais, e que existam mais que também saiam desse lugar de ser uma obra que tem cara que está sendo feita como ficção, mas fica só no didático, no explicativo, e deixa de nos trazer aquele mergulho e aquele convite
para visualizar essa sociedade, quem são as pessoas que estão vivendo ali, que tipo de conflito que eles estão vivendo, como que esse assunto está inserido com essa metodologia. Eu acredito muito na combinação entre essas duas coisas, e se faz tempo que você não lê livro de leitura mesmo, assim, de mergulhar numa história, mesmo que seja de não ficção, fica o convite e o lembrete, porque tem muitos títulos bons, tem muitas produções de alta qualidade, tem muita produção nacional muito boa, então vale dar uma pesquisada e uma conferida, e aí fica o convite para conhecer outros vídeos aqui do canal, algumas playlists onde eu falo sobre isso. Pode ser que você não se identifique com os mesmos títulos que eu, mas pelo menos aí tem um pouco de referências e bibliodiversidade. Então, se você tem outras dicas e referências nessa área, também pode deixar aqui embaixo, se tem alguma dúvida específica também. E aí eu vou só deixar aqui no final um reforço de que alguns temas importantes quando a gente está olhando para questões de consciência ecológica é observar o ambiente, como eu falei, pensar no que é local, tanto em termos de clima, de solo, né, da geografia, mas também de valorizar as pessoas e os empreendimentos que estão no nosso local, né? Os cafés de bairro, mercados e afins, é muito diferente a relação que a gente cria e o apoio e fortalecimento de comunidade que existe quando se faz isso. É a gente pensar na sazonalidade, no que tá ligado, né? Assim, tá bem zoado a forma como o clima tá se comportando hoje em dia por essa interferência toda, mas ainda assim existem, né, os ciclos lunares, existem as épocas do ano, e é importante a gente prestar atenção naquilo que está a nosso alcance. Então, se eu posso, né, utilizar uma embalagem a menos, ter um processo que diminui a água, pensar um pouco de onde que eu estou adquirindo os meus cosméticos, enfim, qualquer prática onde eu possa me envolver e repensar um pouco vai fazer diferença e pode dar um exemplo para outras pessoas. E justamente a ideia, né, desses referenciais e narrativas é nos embasar para a gente entender que às vezes é um modelo de realização das coisas que precisa ser modificado e não só querer ter uma fonte de energia na parede que tenha um impacto menor, mas repensar, né, toda a nossa relação com isso. É complicado, mas é possível e talvez bem mais divertido.